Uma palavra, uma única palavra em hebraico, mudou o curso de 2000 anos de cristianismo. Uma pequena falha na tradução, um erro aparentemente insignificante, que alterou a compreensão de bilhões de pessoas sobre a figura mais importante da fé cristã, Spinoza, um dos primeiros a ousar expor publicamente essa falha, pagou um preço altíssimo, revelando o que os tradutores antigos já sabiam, mas escolheram silenciar. E o mais perturbador, Jerônimo. O homem por trás da tradução oficial da Bíblia para o Ocidente sabia exatamente o que fazia, quando perpetuou esse erro em 382 d.C., era 1670. Baruch Spinoza publicava seu Tratado Teológico Político, uma obra que abalaria para sempre os fundamentos da interpretação bíblica tradicional. Entre suas muitas revelações explosivas, uma se destaca pela sua simplicidade devastadora. A palavra hebraica alma, usada em Isaías 7,14, traduzida por séculos como virgem. Nunca significou virgem. Significa simplesmente mulher jovem. Esta revelação não era um detalhe acadêmico. Era a destruição de um dos pilares fundamentais do cristianismo. Para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos voltar ao texto original em hebraico. Spinoza, educado na tradição rabínica, dominava o hebraico antigo como poucos cristãos de sua época. Ele sabia que existem duas palavras distintas em hebraico, alma e betulá. Betulá significa especificamente virgem, uma mulher que nunca teve relações sexuais. Esta palavra aparece mais de 50 vezes no Antigo Testamento, sempre que o texto quer deixar absolutamente claro que se trata de virgindade. Mas em Isaías 7,14, a passagem que supostamente profetiza o nascimento virginal de Jesus, o profeta usa alma, e alma significa apenas uma mulher jovem, geralmente em idade de casar, sem nenhuma implicação sobre seu status virginal. É como a diferença entre dizer moça e virgem, em português, são conceitos completamente diferentes. Spinoza demonstrou com evidências irrefutáveis que essa distinção era conhecida por todos os escribas e tradutores antigos. Não era um conhecimento oculto ou uma descoberta nova. Qualquer pessoa com conhecimento básico de hebraico conhecia a diferença. Então surge a pergunta inevitável: como esse erro entrou na tradição cristã? E por que foi mantido por tanto tempo? A resposta começa com a Septuaginta, a famosa tradução grega do Antigo Testamento, feita por judeus em Alexandria por volta de 250 a.C. Quando esses tradutores encontraram alma em Isaías 7,14, traduziram para o grego como partenos. Aqui surge a primeira ambiguidade, porque partenos pode significar tanto virgem quanto mulher jovem, dependendo do contexto. Era uma tradução tecnicamente aceitável, mas que abria espaço para interpretação. Séculos depois, os primeiros cristãos encontraram essa palavra partenos na Septuaginta. Mateus, escrevendo para uma audiência que não conhecia hebraico, interpretou partenos exclusivamente como virgem e construiu toda a narrativa do nascimento virginal de Jesus sobre essa interpretação. Ele cita Isaías 7,14 dizendo: "Eis que a virgem conceberá", estabelecendo isso como o cumprimento de uma profecia messiânica. Mas Spinoza expôs algo ainda mais perturbador. O contexto histórico original de Isaías 7,14 não tem absolutamente nada a ver com o Messias ou com eventos que aconteceriam 700 anos no futuro. Isaías estava falando com o rei Acaz de Judá em 735 a.C., durante uma crise política específica. Damasco e Israel haviam formado uma aliança contra Judá.
e o rei Acaz estava aterrorizado. Isaías foi enviado para dar-lhe um sinal de que Deus protegeria Judá. O sinal era simples e imediato: uma jovem mulher. Provavelmente alguém conhecida do rei, talvez sua própria esposa ou a esposa do profeta, teria um filho. Antes que este filho crescesse o suficiente para distinguir o bem do mal, os reinos inimigos seriam destruídos. Era uma profecia para aquele momento específico, não para o futuro distante. O cumprimento desta profecia é até registrado nos capítulos seguintes de Isaías, quando nasce o filho mencionado. Esta interpretação não é uma invenção de Spinoza. Os próprios rabinos judeus sempre entenderam a passagem dessa forma. Durante séculos, eles debateram com cristãos sobre este ponto, explicando pacientemente que Almá não significa virgem e que a passagem não era messiânica. Mas suas vozes foram sistematicamente ignoradas ou silenciadas pela igreja dominante. O que torna tudo isso ainda mais escandaloso é a figura de Jerônimo. São Jerônimo, como é conhecido pela Igreja Católica, foi o erudito escolhido pelo Papa Damaso I para criar uma tradução latina definitiva da Bíblia em 382 d.C. Esta tradução, conhecida como Vulgata, se tornaria a versão oficial da Igreja por mais de 1000 anos, influenciando toda a teologia cristã ocidental. Jerônimo não era um amador. Ele era possivelmente o maior linguista de sua época. Falava fluentemente latim, grego, hebraico e aramaico. Passou anos na Palestina, estudando com rabinos judeus, aprendendo não apenas a língua hebraica, mas também as tradições interpretativas judaicas. Ele tinha acesso aos melhores manuscritos e às melhores mentes de sua época. Em seus escritos privados, Jerônimo demonstra claramente que conhecia a diferença entre Almá e Betulá. Em suas cartas para outros eruditos, ele discute as dificuldades de tradução e até menciona que Almá não necessariamente significa virgem. Ele sabia que estava lidando com uma ambiguidade linguística. Ele sabia que a interpretação de virgem era questionável, no mínimo. Mas quando chegou a hora de produzir a Vulgata oficial, Jerônimo traduziu Almá como Virgo, virgem em latim. Não foi um erro, foi uma escolha deliberada. Por quê? O contexto político e religioso do século IV nos dá a resposta. O cristianismo havia acabado de se tornar a religião oficial do Império Romano sob Constantino. A Igreja estava em processo de consolidação doutrinária, estabelecendo dogmas que a distinguiriam definitivamente tanto do judaísmo quanto das religiões pagãs. A virgindade de Maria havia se tornado um ponto central dessa diferenciação. Separava Jesus de todos os outros líderes religiosos e figuras divinas. Dava ao cristianismo uma narrativa única de pureza e divindade. Abandonar esta doutrina naquele momento seria desastroso para a autoridade da Igreja nascente. Jerônimo escolheu a estabilidade doutrinária sobre a precisão textual. Spinoza não parou sua análise apenas na questão linguística. Ele examinou como a doutrina do nascimento virginal se desenvolveu nos primeiros séculos do cristianismo. O que ele descobriu foi revelador. O Evangelho de Marcos, o mais antigo, escrito por volta de 70 d.C., não menciona o nascimento virginal. Começa com Jesus adulto, sendo batizado. Para Marcos, a origem divina de Jesus não dependia de um nascimento miraculoso, uma construção imponente. A doutrina cristã se erguia, em Marcos, sobre bases sólidas, sem o mistério do nascimento virginal. Paulo, que escreveu suas cartas ainda mais cedo, entre 50 e 60 d.C., também não menciona o nascimento virginal. Em Gálatas,
4:4, ele afirma que Jesus nasceu de mulher, uma expressão grega que indica um nascimento completamente normal. Em Romanos 1:3, Paulo diz que Jesus era da descendência de Davi segundo a carne, uma linhagem biológica comum, uma árvore genealógica como tantas outras famílias brasileiras, sem o milagre da concepção imaculada. A história do nascimento virginal surge em Mateus e Lucas, evangelhos escritos posteriormente para um público predominantemente gentil, não familiarizado com as tradições judaicas. São esses evangelhos que tecem as narrativas elaboradas sobre anjos, sobre Maria, sobre José cogitando o divórcio secreto, sobre a concepção pelo Espírito Santo, uma catedral suntuosa, mas construída sobre areia movediça. Ambos se baseiam na interpretação errada de Isaías 7:14, uma chave antiga, mal usada para desvendar um segredo, mas espinhosa, com a perspicácia de um mestre carpinteiro examinando os alicerces de uma construção monumental. Foi além. Ele analisou como a própria Bíblia usa a palavra alma em outras passagens. E o que encontrou desmontou completamente a interpretação virginal. Em Provérbios 30:19, o texto fala sobre o caminho do homem com uma alma, claramente referindo-se a uma relação sexual normal, um encontro amoroso, como tantos outros na história da humanidade. Seria absurdo interpretar isso como o caminho do homem com uma virgem. Perderia todo o sentido, como uma sinfonia tocada com instrumentos desafinados. Em Gênesis 24:43, Rebeca é chamada de Alma quando busca água, mas no versículo 16, quando o texto quer enfatizar sua virgindade, usa a palavra Betula. Se Alma significasse virgem, por que a mudança para Betula? A resposta é clara. São palavras diferentes, com significados diferentes, como a diferença entre um simples galho de árvore e uma árvore frondosa e imponente. No Cântico dos Cânticos, Alma se refere a jovens mulheres em contextos claramente românticos e sexuais. Em lugar algum do Antigo Testamento, Almar é usado inequivocamente para significar virgem. Se os autores bíblicos quisessem falar de virgindade, eles usariam Bétula, como um artesão escolhe a ferramenta certa para o trabalho. A evidência apresentada por Spinoza era esmagadora, irrefutável. Mas as consequências de aceitar essa verdade eram monumentais para a Igreja. Toda a Mariologia católica, a Imaculada Conceição, a Assunção, a Virgindade Perpétua de Maria, dependia desse erro de tradução. Séculos de arte, liturgia, devoção e teologia, uma catedral imponente, construída sobre um erro, uma palavra mal traduzida. A Virgindade de Maria se tornara um símbolo poderoso, de pureza e santidade feminina. Gerações de mulheres foram ensinadas a aspirar a um ideal impossível, baseado em uma tradução incorreta. A sexualidade humana foi demonizada, a virgindade supervalorizada, tudo baseado num erro que Jerônimo conscientemente perpetuou, um erro que ecoava pelos séculos, como um sino descompassado. Spinoza também apontou a ironia teológica. Se Jesus precisava nascer de uma virgem para ser divino ou sem pecado, isso implicaria que o sexo normal entre marido e mulher é inerentemente pecaminoso ou impuro. Mas isso contradiz o próprio Gênesis, onde Deus abençoa a união sexual e ordena aos humanos que sejam fecundos e se multipliquem. A necessidade de um nascimento virginal sugere que a criação natural de Deus é defeituosa, como um relógio de ouro quebrado. As reações ao trabalho de Spinoza foram rápidas e brutais. A comunidade judaica de Amsterdã, temendo represálias cristãs, o excomungou. Suas obras foram colocadas no Index Librorum Prohibitorum,
Ele foi forçado a viver sob pseudônimo, mudando-se constantemente para evitar perseguição, um cálice amargo para um homem que buscava a verdade. Mas Spinoza não se arrependeu. Não me arrependo de nada, afirmou. Se tivesse que começar de novo, escreveria as mesmas coisas, apenas com mais clareza ainda. Ele acreditava que a verdade textual e histórica era fundamental para qualquer fé genuína. Construir doutrinas sobre erros de tradução era construir sobre areia, como construir uma casa de cartas. O fascinante é que muitos eruditos cristãos modernos reconhecem privadamente que Spinoza estava certo. As traduções acadêmicas modernas da Bíblia frequentemente traduzem Isaías 7,14 como uma jovem mulher conceberá, com notas de rodapé explicando a controvérsia. Seminários teológicos sérios ensinam sobre esta questão de tradução, mas as doutrinas oficiais permanecem inalteradas. Uma fachada imponente, escondendo as rachaduras nos alicerces. O catecismo da Igreja Católica ainda afirma o nascimento virginal. Igrejas protestantes ainda recitam o credo apostólico. Milhões de fiéis baseiam sua fé em uma tradução que sabemos estar incorreta há mais de 350 anos. Desde que Spinoza a expôs, um segredo guardado a 7 chaves. Isso levanta questões profundas sobre a natureza da fé e da tradição religiosa. Se uma doutrina tão central pode estar baseada em um erro de tradução conhecido, o que mais precisa ser reexaminado? Quantas outras verdades são na realidade mal entendidos, perpetuados por conveniência institucional? Uma teia complexa de verdades e mentiras. Spinoza nos ofereceu um caminho alternativo: interpretar os textos sagrados com honestidade intelectual, no contexto histórico e linguístico original, sem forçá-los a se conformar com doutrinas pré-estabelecidas. Isso não significa abandonar a fé, mas purificá-la de erros e manipulações acumulados ao longo dos séculos. Como limpar uma antiga estátua de poeira e sujeira? A questão da tradução de alma revela o poder das instituições religiosas. Quando confrontadas com evidências de erro, elas escolhem manter o erro. A preservação da autoridade institucional se torna mais importante que a verdade, como uma fortaleza protegendo seus segredos. Mas há sinais de mudança. Cada vez mais cristãos educados estão descobrindo essas questões. A internet tornou impossível esconder informações. A verdade que Spinoza arriscou sua vida para revelar está finalmente alcançando as massas, como um rio quebrando uma represa. Curiosamente, aceitar que Maria não era virgem no sentido biológico não diminui necessariamente a importância teológica de Jesus. Muitos teólogos progressistas argumentam que a divindade de Jesus não depende de como ele foi concebido, mas de quem ele era e o que ensinou. O nascimento virginal pode ser uma metáfora teológica, não um fato biológico. Um Jesus nascido de forma completamente humana poderia ser teologicamente mais significativo. Mostraria que o divino pode emergir do completamente humano, que a santidade não requer uma separação do natural, que Deus trabalha através dos processos normais da vida, não apesar deles, uma prova de amor inabalável. Spinoza nos lembra que os autores bíblicos eram produtos de seu tempo e cultura. Eles usavam as linguagens e conceitos disponíveis para expressar verdades espirituais profundas, como artistas pintando em suas telas. A tela da história, a tela da fé. Forçar interpretações literais em textos escritos em contextos tão distintos do nosso é uma violência, tanto contra o texto quanto contra a verdade. A coragem de Spinoza em expor esse erro de tradução não surgiu de um desejo de destruir a fé, mas de purificá-la.
Ele acreditava que uma fé baseada na verdade era mais forte que uma baseada em erros, não importa o quanto esses erros fossem antigos ou venerados. Como ele mesmo escreveu, a verdade é o critério de si mesma e do falso. O legado de Spinoza, nessa questão, vai além da simples correção de um erro de tradução. Ele nos ensinou a importância do pensamento crítico, mesmo em assuntos de fé, a coragem de questionar autoridades estabelecidas e a integridade de buscar a verdade. Mesmo quando ela é inconveniente ou perigosa, hoje, mais de 3 séculos depois, a questão de Alma versus Betula continua sendo um teste decisivo. Não apenas um teste de conhecimento bíblico, mas um teste de honestidade intelectual. Estamos dispostos a aceitar que tradições milenares podem estar erradas? Temos a coragem de seguir a evidência. Por onde ela nos levar? Para Spinoza, a resposta era clara: a verdade. Por mais perturbadora que seja, é sempre preferível ao erro confortável. E a verdade sobre Isaías 7,14 é que nunca falou sobre uma virgem. Falou sobre uma jovem mulher que teria um filho, como sinal para o rei Acás. Qualquer outra interpretação é uma imposição posterior. Não importa quantos séculos de tradição a sustentem. O mais irônico de tudo é que os judeus, o povo que preservou esses textos hebraicos por milênios, sempre souberam a verdade. Eles nunca interpretaram Isaías 7,14 como uma profecia messiânica sobre nascimento virginal. Para eles, sempre foi óbvio que Alma significa jovem mulher. Foram necessários séculos de reinterpretação cristã para transformar uma simples palavra hebraica em um dos maiores mal-entendidos da história religiosa. Mas vamos aprofundar ainda mais. Porque Spinoza não parou por aqui. Ele investigou meticulosamente cada uso da palavra Alma no texto hebraico, criando um catálogo completo que destruiria qualquer tentativa de defender a tradução virginal. Em Salmos 68, 25, por exemplo, Alamot, plural de alma, é usado para descrever jovens mulheres tocando tamborins em uma procissão. Claramente, não há nenhuma implicação de virgindade aqui. São simplesmente jovens mulheres participando de uma celebração religiosa. Ainda mais revelador é o fato de que quando a Bíblia realmente quer enfatizar a importância da virgindade, ela não apenas usa betulá, mas frequentemente adiciona explicações para deixar absolutamente claro. Em Juízes 21:12, por exemplo, o texto diz: 400 moças virgens, betulá, que não conheceram o homem. Se betulá sozinha significasse inequivocamente virgem, por que seria necessário adicionar que não conheceram o homem? A resposta é que até mesmo betulá podia ter nuances, mas quando a virgindade era crucial, o texto hebraico sempre deixava isso explícito. Spinoza também examinou os targums, as antigas traduções aramaicas das escrituras hebraicas usadas nas sinagogas. Essas traduções, feitas por judeus para judeus, consistentemente traduzem Alma em Isaías 7,14 como Ulemta em aramaico, que significa simplesmente mulher jovem, sem nenhuma conotação de virgindade. Se os próprios judeus que falavam aramaico no tempo de Jesus não viam virgindade nessa passagem, como podemos insistir que ela estava lá? Outro aspecto fascinante que Spinoza explorou foi a genealogia de Jesus apresentada nos evangelhos. Mateus traça a linhagem de Jesus através de José, listando cuidadosamente 42 gerações desde Abraão. Lucas também fornece uma genealogia através de José, embora diferente da de Mateus, mas se José não era o pai biológico de Jesus, por que essas genealogias?
Por que estabelecer tão cuidadosamente uma linhagem davídica através de alguém que supostamente não tinha conexão biológica com Jesus? A resposta é que os primeiros cristãos judeus, aqueles que conheciam Jesus pessoalmente, não tinham nenhum conceito de nascimento virginal. Para eles, Jesus era o Messias, porque era descendente de Davi através de José, seu pai biológico. A ideia do nascimento virginal foi uma adição posterior, criada para audiências gregas e romanas que estavam familiarizadas com histórias de deuses gerando filhos com mulheres mortais. Spinoza também apontou as contradições nas próprias narrativas do nascimento nos evangelhos. Mateus conta a história do ponto de vista de José. O anjo aparece para ele. Ele toma as decisões. Maria é quase uma figura passiva. Lucas conta do ponto de vista de Maria. O anjo aparece para ela. Ela visita Isabel. José é quase incidental. Essas não são apenas perspectivas diferentes da mesma história. São histórias fundamentalmente diferentes, criadas independentemente para servir a diferentes propósitos teológicos. Mais perturbador ainda, Spinoza notou que os próprios irmãos e a família de Jesus não acreditavam nele durante seu ministério. João 7,5 explicitamente diz: nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Marcos 3,21 relata que sua família tentou levá-lo embora porque pensavam que ele havia enlouquecido. Se Maria realmente tivesse experimentado uma concepção virginal, anjos e todos os milagres relatados nas narrativas do nascimento, como ela e os outros filhos poderiam duvidar de Jesus? A resposta óbvia é que essas histórias miraculosas sobre o nascimento não existiam ainda. Foram criadas depois, quando a família de Jesus já não estava por perto para contradizê-las. O trabalho de Spinoza também revelou como a doutrina do nascimento virginal evoluiu ao longo do tempo. Nos primeiros escritos cristãos, Maria é apenas mencionada como a mãe de Jesus. Depois, ela se torna a Virgem Mãe. Então ela se torna sempre virgem, mesmo depois do nascimento. Finalmente, ela se torna imaculadamente concebida ela mesma, nascida sem pecado original. Cada geração adicionou mais camadas de pureza e divinização, afastando-se cada vez mais do simples Alma de Isaías. Essa evolução doutrinária teve consequências profundas para a cultura ocidental. A supervalorização da virgindade feminina, a associação de sexualidade com pecado, a impossível idealização da maternidade virginal. Tudo isso moldou atitudes em relação a mulheres, sexo e família por 2 milênios. Incontáveis mulheres sofreram sob o peso de tentar viver de acordo com um ideal baseado em um erro de tradução. Spinoza também explorou como outras culturas e religiões da antiguidade tinham suas próprias histórias de nascimentos virginais. Perseu nasceu de Dânae quando Zeus a visitou como chuva dourada. Alexandre, o Grande, foi supostamente concebido quando um raio divino entrou no ventre de sua mãe. Buda nasceu do lado de sua mãe sem manchar sua virgindade. Essas histórias eram comuns no mundo antigo, como forma de atribuir origem divina a figuras importantes. O cristianismo primitivo, em sua luta por conquistar fiéis, precisava de uma história de nascimento miraculosa, uma narrativa impactante. Mas em vez de inventar algo do nada, eles simplesmente reinterpretaram Isaías 7,14, transformando Alma em virgem, construindo sua narrativa sobre essa base. Uma jogada brilhante de marketing religioso, mas edificada sobre uma falsa interpretação linguística. Um dos aspectos mais ousados do trabalho de Spinoza foi sua disposição em aplicar a análise racional a textos considerados sagrados. Para ele,
A Bíblia deveria ser estudada como qualquer outro texto antigo, analisando sua linguagem, seu contexto histórico, seu desenvolvimento textual e suas contradições internas. Essa abordagem revolucionária para a época é hoje padrão nos estudos bíblicos acadêmicos. Mas Spinoza foi além da mera análise textual. Ele questionou a própria ideia de revelação divina e de texto sagrado infalível. Se Deus realmente desejava comunicar verdades eternas à humanidade, argumentou Spinoza, por que o faria através de textos ambíguos? Em línguas mortas, sujeitos a erros de cópia e tradução, por que não gravar essas verdades diretamente no coração humano, de forma inquestionável? A resposta de Spinoza foi radical. Os textos bíblicos não são revelação divina direta, mas registros humanos de experiências e reflexões espirituais. Eles contêm sabedoria e insights, mas também erros, contradições e as limitações de seus autores humanos. Tratá-los como infalíveis é um erro grotesco que leva a absurdos, como basear doutrinas centrais em erros de tradução. Essa visão custou caro a Spinoza. O érem imposto contra ele pela Sinagoga de Amsterdã em 1656 foi o mais severo já registrado. Ele foi amaldiçoado com todas as maldições escritas no livro da lei. Ninguém podia falar com ele, fazer negócios com ele ou aproximar-se a menos de 4 côvados. Seus próprios familiares foram obrigados a repudiá-lo. Ele tinha apenas 23 anos, mas Spinoza perseverou, sustentando-se como polidor de lentes enquanto desenvolvia sua filosofia revolucionária. Ele recusou uma cátedra universitária porque isso exigiria que moderasse suas visões. Recusou uma pensão generosa de Luís XIV porque vinha com condições. Ele escolheu a pobreza e a independência em vez do conforto e do compromisso. O Tratado Teológico-Político, onde ele expôs a questão de alma, foi publicado anonimamente, com um falso local de publicação. Mesmo assim, foi rapidamente identificado como obra de Spinoza e banido em toda a Europa. Cópias eram contrabandeadas e vendidas clandestinamente. Lê-lo podia resultar em prisão, ou algo pior, mas as ideias não podiam ser contidas. O impacto de Spinoza na questão do nascimento virginal foi profundo, mas lento. Levou séculos para que suas ideias fossem amplamente aceitas em círculos acadêmicos. Hoje, virtualmente todos os estudiosos bíblicos sérios reconhecem que Alma não significa virgem e que Isaías 7,14 não era uma profecia messiânica. Mas as instituições religiosas continuam resistindo a essa verdade. O Concílio Vaticano II, o grande concílio modernizador da Igreja Católica nos anos 1960, teve a oportunidade de abordar essa questão. Alguns teólogos progressistas sugeriram reinterpretar o nascimento virginal de forma simbólica, em vez de literal. Mas os conservadores prevaleceram e o dogma permaneceu inalterado. A verdade histórica e linguística foi sacrificada no altar da tradição. Igrejas protestantes, apesar de sua suposta aderência ao princípio de sola scriptura, somente a Escritura, também se recusam a abandonar a doutrina do nascimento virginal. Elas preferem ignorar o que a Escritura realmente diz em hebraico e manter uma tradução incorreta, porque abandoná-la seria admitir séculos de erro. Enquanto isso, novos movimentos cristãos continuam surgindo, muitos deles construindo suas teologias sobre a mesma fundação defeituosa. Pentecostais, carismáticos, evangélicos, todos aceitam o nascimento virginal como verdade inquestionável, sem nunca examinar a evidência linguística que Spinoza expôs há mais de 350 anos. Mas há sinais de esperança.
Cada vez mais cristãos educados estão descobrindo essas questões por conta própria. A internet democratizou o acesso a informações que antes eram restritas a seminários e bibliotecas especializadas. Jovens cristãos estão fazendo perguntas que suas igrejas não podem ou não querem responder. Alguns teólogos corajosos estão seguindo o exemplo de Spinoza, aplicando honestidade intelectual ao estudo bíblico. Eles reconhecem que aceitar erros históricos e linguísticos não fortalece a fé, a enfraquece. Uma fé que exige que seus aderentes ignorem evidências não é fé, é superstição. O legado de Spinoza nessa questão é claro: a verdade importa. Não podemos construir espiritualidade genuína sobre falsidades. Não importa quão antigas ou veneradas sejam. Se nossa fé não pode sobreviver ao escrutínio histórico e linguístico, então talvez precise ser reformulada ou abandonada. A questão de Alma versus Betula é um teste, não apenas de conhecimento bíblico, mas de integridade intelectual. Estamos dispostos a seguir a evidência onde ela nos levar, mesmo que contradiga crenças profundamente arraigadas? Temos a coragem de admitir que tradições milenares podem estar erradas? Para Spinoza, não havia escolha. A verdade era seu valor supremo. Como ele escreveu: "O homem livre pensa menos que tudo na morte, e sua sabedoria é uma meditação não da morte, mas da vida. Viver verdadeiramente é viver na verdade. Não importa quão desconfortável ela seja. A ironia final é que aceitar a verdade sobre alma não precisa destruir a fé cristã, pode, na verdade, fortalecê-la. Um Jesus completamente humano, nascido de forma normal, que ainda assim viveu uma vida extraordinária e ensinou verdades transformadoras. É talvez mais inspirador que um semideus nascido milagrosamente. Se Deus pode trabalhar através do completamente humano, então há esperança para todos nós. Se santidade não requer separação do natural, então podemos encontrar o divino no cotidiano. Se Jesus era plenamente humano, então seu exemplo é verdadeiramente alcançável, não apenas um ideal impossível. Spinoza nos mostrou que podemos ter espiritualidade sem superstição, fé sem falsidade, reverência sem ignorância. Podemos honrar os textos antigos enquanto reconhecemos suas limitações. Podemos buscar o divino enquanto permanecemos firmemente plantados na realidade. A batalha sobre Alma continua. De um lado, aqueles que insistem em manter um erro porque sua autoridade depende dele. Do outro, aqueles que buscam a verdade, não importa onde ela leve. Spinoza escolheu seu lado há 350 anos. A questão é, de que lado você está? É importante entender que Spinoza não estava sozinho em suas conclusões, embora tenha sido o mais corajoso em expressá-las publicamente. Outros estudiosos de sua época, trabalhando silenciosamente em bibliotecas e mosteiros, chegaram às mesmas conclusões perturbadoras. Mas apenas Spinoza teve a coragem de publicar, sabendo que isso significaria o fim de sua vida normal. Um ato de imensa audácia, uma aposta tudo ou nada na busca pela verdade. A verdade sobre Moça é apenas a ponta do iceberg, um pequeno pedaço de gelo flutuando em um oceano imenso e profundo de incertezas. Uma vez que aceitamos que um erro de tradução tão fundamental foi perpetuado conscientemente, somos forçados a questionar tudo, a base sobre a qual construímos nossas verdades, a solidez daquilo em que acreditamos. Imagine uma catedral gótica imponente, erguida com majestosa beleza, mas seus alicerces são de areia movediça.
Essa é a metáfora que retrata a fragilidade da doutrina cristã construída sobre uma tradução errônea. Um edifício grandioso, ameaçando ruir a qualquer momento. Quantas outras doutrinas estão baseadas em mal-entendidos semelhantes? Quantas outras verdades eternas são, na realidade, erros humanos cristalizados pelo tempo e pela tradição? Como um vinho velho que já perdeu seu sabor original, ficando apenas o gosto amargo da desilusão, a chave antiga, o símbolo da verdade, revela o segredo obscuro, escondido nas profundezas da história, a Septuaginta, a Vulgata, textos sagrados, interpretados, reinterpretados, manipulados. Uma teia complexa de traduções onde a verdade se esvai como um rio que se perde no deserto. Spinoza, com sua lucidez ímpar, desvendou esse mistério, arriscando tudo para alcançar a verdadeira compreensão. Sua obra, seu legado, um farol na escuridão, iluminando o caminho para aqueles que ousam questionar, que ousam buscar a verdade, mesmo que esta verdade seja incômoda, mesmo que nos confronte. Se esta revelação de Spinoza transformou sua compreensão sobre as origens do cristianismo, considere apoiar com Super Thanks. Comente Alma. Se você acredita que a verdade histórica deve ser ensinada, mesmo quando contradiz dogmas estabelecidos, mesmo que isso signifique desafiar o estabelecido, mesmo que isso nos leve a questionar a nossa própria fé, a nossa própria crença, a nossa própria verdade,